O que significa nascer de novo? O que é o novo nascimento? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Amanda Umbelino, sou advogada e teóloga e vou dar aqui continuidade a uma série de vídeos sobre entender a Bíblia. No capítulo 3 de João, Jesus ele começa um diálogo com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos procura Jesus para conversar e nessa conversa Jesus fala o seguinte: Nicodemos ele cumprimenta Jesus e começam ali a conversar e Jesus responde para ele a partir do versículo 3: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E Nicodemos pergunta para Jesus: Como pode um homem velho nascer de novo? Pode porventura voltar para o ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus falou assim: Não. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito que dá vida e luz espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu lhe digo que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como a pessoa nasce do Espírito. O nascer do Espírito é o seguinte: quando você nasce, o seu espírito, nós somos formados de corpo, alma e espírito, o seu espírito, ele está mortificado. É como se fosse um balãozinho que está murcho dentro do seu coração. Por que isso acontece? Porque o homem, Adão, pecou lá no Éden. Quando Adão ele peca, ele rompe a sua comunhão com Deus. E assim todos os seres humanos que nascem depois dele, nascem com a sua comunhão barrada, não têm acesso a Deus. E, portanto, o pecado está dominando o ser humano. É por isso que as pessoas são más, elas fazem coisas más quando elas estão longe da presença de Deus, porque ela está sob domínio e governo de Satanás por conta do pecado. Quando você tem um encontro com Jesus e reconhece que Jesus é o seu Salvador e reconhece a obra e o plano de salvação de Deus para a sua vida, entende que a culpa Jesus levou e te libertou dos pecados. Nesse momento, quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus ele vem habitar dentro de você e entra no seu espírito. Aquele espírito que estava como aquele balãozinho morto se infla e recebe uma vida nova. E a partir desse momento, o Espírito de Deus em você vai começar uma obra de transformação no seu coração e na sua mente. Então Jesus estava querendo explicar para Nicodemos que o novo nascimento é como o vento, por isso que ele dá o exemplo do vento. Ele fala, o vento, você não sabe de onde ele vem. Por que Jesus deu o exemplo do vento? Porque o vento, você sente a presença do vento. Você vê a evidência que o vento está no ambiente, mas você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, você apenas vê que ele está ali. O Espírito de Deus, quando entra no ser humano, você não vê visualmente o Espírito, né, algo corpóreo entrando dentro de você. Mas aquele que recebe o Espírito Santo de Deus e começa a passar pelo processo de transformação dele em sua vida, ele dá evidências dessa transformação. Por isso que aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava já não adultera mais, aquele que mentia já para de mentir. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro dele, trabalhando no coração e na mente, fazendo com que ele se torne uma nova criatura. Esse termo nascer de novo faz muito sentido porque você passa a ser uma pessoa diferente. Você já não age como você agia. Essa obra você não faz por você mesma. Você não tem como se transformar de forma contínua e ser uma pessoa boa a ponto de entrar no reino de Deus pelas suas obras. Porque uma hora você não dá conta, porque o pecado está dominando. Você precisa ser restaurado e transformado pelo poder do Espírito Santo em você. E isso não é você que faz, é o Espírito Santo de Deus. Mas você fica ali sem fazer nada? Não, o Espírito Santo começa a despertar o seu coração para algumas situações, para alguns comportamentos, para você que antes fazia algo, agora já não faça mais. Sabe aquele incômodozinho que você começa a sentir? Nossa, eu não estou sentindo mais paz de fazer isso. É o Espírito Santo aí agindo em você. Então, à medida que você responde a esse agir do Espírito Santo em você, você vai sendo transformado. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Entende que
Jesus estava querendo dizer para esse mestre da lei, que era esse homem chamado Nicodemos, de que as obras, as liturgias, os rituais religiosos não faziam com que eles se transformassem por si só, que era necessário que houvesse uma obra do Espírito Santo. É exatamente isso que os cristãos precisam entender. Muitas vezes as pessoas confundem achando que o muito fazer ou seguir alguns rituais vão te transformar, quando na verdade é pela fé que você recebe o Espírito Santo, e quando você permite que ele trabalhe dentro de você e responda a esse trabalhar em você, o Espírito Santo, quando fala, olha, não é assim que se faz mais. Aquele incômodo, aquela voz dentro do seu coração, quando você passa a dar respostas ao sim para elas, você começa a ser transformado e restaurado. Então é muito fácil o processo do novo nascimento, é se deixar ser transformado pelo poder do Espírito Santo em você. Se você gostou do vídeo, comente. Se você sentir no seu coração de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o conteúdo que eu tenho para trazer para vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.